Seus pés podem estar tentando te avisar sobre algo muito sério acontecendo com seus rins neste exato momento. Mais de 850 milhões de pessoas no mundo inteiro sofrem com problemas renais, e a maioria não faz ideia disso. Você conhece os 9 sinais que seus pés mostram quando os rins estão pedindo socorro? A insuficiência renal é uma das condições de saúde mais perigosas que existem, especialmente para pessoas com mais de 55 anos. Seus rins são como filtros gigantes dentro do seu corpo, limpando o sangue 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quando eles começam a falhar, toxinas se acumulam no sangue, líquidos se depositam em lugares errados, e todo o corpo sofre as consequências. O mais assustador é que esta doença avança silenciosamente por anos. Quando os sintomas finalmente aparecem, os rins já perderam grande parte da sua capacidade de funcionamento. É por isso que conhecer os sinais de alerta pode literalmente salvar sua vida. Por que algumas pessoas desenvolvem problemas renais, enquanto outras mantêm os rins saudáveis, mesmo depois dos 70 anos? Quais são os 9 sinais específicos nos seus pés que revelam se os rins estão funcionando bem ou mal? E o que você pode fazer para proteger esses órgãos vitais antes que seja tarde demais? Vou revelar todas essas respostas neste vídeo que pode transformar sua saúde e qualidade de vida. Antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para receber mais conteúdo sobre saúde. Nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Para entender por que os pés mostram sinais de problemas renais, você precisa conhecer como os rins funcionam no seu corpo. Imagine os rins como 2 estações de tratamento de água muito sofisticadas, localizadas logo abaixo das suas costelas, cada uma do tamanho aproximado do seu punho fechado. Eles são verdadeiras máquinas de limpeza que trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem nunca parar. Cada rim contém cerca de 1 milhão de pequenos filtros microscópicos que processam todo o seu sangue múltiplas vezes ao dia. Para você ter uma ideia da importância deste trabalho, seus rins filtram aproximadamente 180 litros de sangue todos os dias, o equivalente a 90 garrafas grandes de água, removendo resíduos perigosos e excesso de líquido que depois se tornam urina. Quando os rins começam a falhar, é como se essas estações de tratamento começassem a trabalhar cada vez pior, deixando a água suja passar. 3 coisas muito importantes acontecem no seu corpo quando isso ocorre. Primeiro, toxinas e substâncias venenosas que deveriam ser eliminadas ficam circulando no sangue, envenenando lentamente todos os órgãos. Segundo, líquidos se acumulam em tecidos onde não deveriam estar, especialmente nos pés, pernas e ao redor dos olhos, causando inchaço visível. Terceiro, a circulação sanguínea fica comprometida porque o sangue não está sendo adequadamente limpo, afetando especialmente as extremidades do corpo, como mãos e pés. É exatamente por isso que os pés funcionam como um espelho da saúde dos seus rins. Pense assim: seus pés são o destino final da circulação sanguínea no seu corpo. O sangue sai do coração, passa pelos rins para ser filtrado, circula por todo o corpo carregando nutrientes e oxigênio, e finalmente chega até os pés. Se os rins não estão fazendo seu trabalho de limpeza adequadamente, os pés são os primeiros a mostrar os sinais, porque recebem sangue que já passou por todo o corpo e deveria estar completamente limpo. Estudos realizados em hospitais do mundo inteiro mostram que observar os pés regularmente e saber identificar mudanças específicas pode ajudar a detectar problemas renais até 2 anos antes que outros sintomas mais graves apareçam no resto do corpo. Vamos conhecer agora os 9 sinais mais importantes que você precisa observar. Sinal número 1. Dedos dos pés com coloração azulada ou roxa. Se você notar que um ou mais dedos dos seus pés estão ficando com uma cor azul escura, roxa ou até mesmo preta, especialmente nas pontas,
pode ser um sinal de que seus rins não estão filtrando o sangue adequadamente. Esta condição tem um nome médico complicado. Mas o que importa você entender é o seguinte: quando os rins funcionam mal, toxinas no sangue podem formar pequenos coágulos microscópicos que entopem os vasos sanguíneos mais finos dos dedos dos pés. É como se fossem pequenos pedaços de sujeira entupindo um canudo fino. Sem circulação adequada, a pele não recebe oxigênio suficiente e muda de cor, começando por uma coloração azulada e podendo progredir para roxo ou até preto nos casos mais graves. Este sinal é mais comum em pessoas que também têm diabetes ou pressão alta, duas condições que frequentemente andam de mãos dadas com problemas renais. O que torna essa situação especialmente perigosa é que muitas pessoas acham que é apenas um problema de circulação comum da idade e acabam não dando a devida importância. Se você notar esta coloração, especialmente se ela não melhora quando você aquece os pés, esfrega suavemente ou eleva as pernas, é muito importante procurar ajuda médica rapidamente. Quanto mais cedo este problema for identificado e tratado, maiores são as chances de preservar a função renal e evitar complicações graves. Sinal número 2. Unhas com aparência de meio vidro fosco, meio rosada. Olhe para as suas unhas dos pés agora mesmo. Pegue uma boa luz, ou até mesmo use uma lupa se tiver, para observar bem de perto. Se a metade inferior de cada unha estiver com uma coloração branca opaca, como vidro fosco ou leite, e a metade superior estiver rosada, vermelha ou marrom, você pode estar vendo um dos sinais mais específicos de problemas renais avançados. Esta aparência especial das unhas tem até um nome científico, mas o que realmente importa é que ela é considerada pelos médicos como um dos sinais mais confiáveis de comprometimento renal. Esta mudança estranha na aparência das unhas acontece porque os rins doentes não conseguem manter o equilíbrio correto de proteínas no sangue. Imagine que suas unhas são como um registro de como estava sua saúde durante os últimos meses, porque elas crescem lentamente e guardam informações sobre o que aconteceu no seu corpo. Quando há muita ou pouca proteína circulando no sangue por causa da função renal inadequada, as unhas crescem de forma diferente, criando esta aparência característica de duas cores bem distintas. Médicos experientes sabem que quando veem este sinal, especialmente em pessoas com mais de 55 anos, isso geralmente indica que os rins já perderam uma quantidade significativa da sua capacidade de funcionamento, possivelmente mais da metade da função normal. Sinal número 3. Inchaço persistente nos pés e tornozelos. Todos nós já tivemos os pés inchados depois de um dia longo em pé ou por usar sapatos apertados. Mas, se seus pés e tornozelos estão inchando regularmente, especialmente de manhã, quando você acorda, ou sem uma causa óbvia, pode ser um sinal de que seus rins não estão removendo líquidos do corpo como deveriam. O inchaço relacionado aos rins tem algumas características específicas. Ele geralmente afeta os dois pés igualmente, deixa marca quando você aperta com o dedo e piora ao longo do dia. Diferente do inchaço por problemas de circulação, que geralmente é pior em uma perna só, o inchaço renal aparece dos dois lados porque o problema está na filtragem geral do sangue. Sinal número 4. Infecções recorrentes nos pés. Se você tem infecções na pele dos pés, entre os dedos ou embaixo das unhas com frequência, pode ser mais do que apenas falta de higiene ou umidade. Quando os rins não funcionam bem, o sistema de defesa do corpo fica enfraquecido, tornando qualquer parte do corpo mais vulnerável a bactérias e fungos. Os pés são especialmente afetados porque ficam em ambiente fechado dentro dos sapatos a maior parte do dia, criando condições ideais para micro-organismos se multiplicarem. Se você nota que mesmo cuidando bem da higiene dos pés, as infecções voltam sempre,
Vale a pena investigar se não há um problema renal por trás desta situação. Sinal número 5. Dormência, formigamento ou dor ardente nos pés. Esta é uma das complicações mais comuns quando os rins não estão funcionando adequadamente. Toxinas que deveriam ser eliminadas pelos rins ficam circulando no sangue e acabam danificando os nervos, especialmente os mais longos que vão até os pés. Você pode sentir como se estivesse pisando em algodão, ter a sensação de agulhadas ou até mesmo uma dor que parece queimação subindo pelas pernas. Este problema afeta mais de 60% das pessoas com insuficiência renal avançada. O que torna este sinal ainda mais preocupante é que, uma vez que os nervos são danificados, é muito difícil recuperar totalmente a sensibilidade normal dos pés. Sinal número 6. Necessidade incontrolável de mover as pernas, especialmente à tarde e à noite. Você já teve aquela sensação estranha de que precisa mexer as pernas constantemente, como se algo estivesse rastejando por dentro delas? Esta condição tem um nome específico e afeta uma grande porcentagem de pessoas com problemas renais. Acontece porque o desequilíbrio de minerais no sangue, causado pela função renal inadequada, interfere no funcionamento normal dos nervos e músculos das pernas. O sintoma geralmente piora quando você está descansando, especialmente à tarde e à noite, e só melhora quando você movimenta as pernas. Muitas pessoas não associam este problema aos rins, pensando que é apenas cansaço ou ansiedade. Sinal número 7. Feridas ou úlceras que não cicatrizam nos pés. Quando os rins não funcionam bem, a circulação sanguínea fica comprometida em todo o corpo, mas especialmente nas extremidades, como os pés. Qualquer pequeno machucado, bolha ou arranhão nos pés pode se transformar em uma ferida que demora muito para cicatrizar ou que simplesmente não sara. Isso acontece porque o sangue não está sendo adequadamente filtrado e limpo. Então, não carrega os nutrientes e células de defesa necessários para a cicatrização. Em casos mais graves de insuficiência renal, pode haver calcificação dos vasos sanguíneos da pele, uma condição que torna a cicatrização ainda mais difícil. Se você tem pequenas feridas nos pés que persistem por semanas sem melhorar, mesmo com cuidados adequados, é importante investigar a saúde dos seus rins. Sinal número 8. Pele extremamente seca e coceira persistente nos pés. A pele dos seus pés pode revelar muito sobre como seus rins estão funcionando. Quando há insuficiência renal, duas coisas acontecem que afetam diretamente a pele. Primeiro, a má circulação faz com que menos nutrientes e oxigênio cheguem até a pele dos pés. Segundo, toxinas que não estão sendo eliminadas adequadamente pelos rins se acumulam no sangue e podem causar coceira intensa. Esta coceira é diferente da coceira comum por ressecamento ou alergia, porque ela é mais intensa, aparece principalmente à noite e não melhora muito mesmo usando cremes hidratantes. A pele também pode ficar com uma aparência esbranquiçada ou acinzentada devido à má irrigação sanguínea. Sinal número 9. Inflamação articular no dedão do pé com dor intensa. O último sinal nos pés que pode indicar problemas renais é uma dor súbita e muito intensa no dedão do pé, geralmente acompanhada de inchaço, vermelhidão e sensibilidade extrema ao toque. Esta condição acontece quando os rins não conseguem eliminar adequadamente uma substância chamada ácido úrico do sangue. O excesso de ácido úrico forma cristais nas articulações, começando quase sempre pelo dedão do pé, porque é a articulação mais distante do coração e onde a temperatura é menor. A dor é descrita como uma das mais intensas que existem, chegando ao ponto de que até mesmo o peso do lençol sobre o pé se torna insuportável. Embora esta condição possa ter outras causas, quando aparece junto com outros sinais desta lista, indica forte possibilidade de comprometimento renal.
Agora que você conhece os 9 sinais de alerta nos pés, vou te ensinar como aplicar este conhecimento para proteger sua saúde de forma prática e eficiente. Primeiro, estabeleça uma rotina semanal de observação dos seus pés. Escolha sempre o mesmo dia da semana, de preferência um dia tranquilo como domingo de manhã, quando você tem mais tempo e calma para fazer uma observação cuidadosa. Encontre um local bem iluminado da sua casa. Sente-se confortavelmente e examine seus pés com atenção. Use um espelho de mão se necessário para ver a planta dos pés e os espaços entre os dedos. E não hesite em pedir ajuda de alguém da família se tiver dificuldade para se posicionar ou enxergar alguma área específica. Durante esta observação semanal, procure por mudanças na cor da pele, no formato e coloração das unhas, qualquer tipo de inchaço, feridas pequenas ou grandes, manchas que não estavam lá antes ou alterações na sensibilidade quando você toca diferentes partes dos pés. Mantenha um caderno simples onde você pode anotar qualquer alteração que notar, junto com a data e uma breve descrição. Esta anotação será muito valiosa para mostrar ao médico se necessário, porque permite acompanhar a evolução de qualquer problema ao longo do tempo. Se você identificar 1 ou 2 sinais ocasionalmente, não entre em pânico, mas mantenha a observação mais frequente, talvez a cada 3 dias, para ver se os sinais persistem ou desaparecem. Se notar 3 ou mais sinais persistentes por mais de 2 semanas consecutivas, ou se qualquer sinal for muito intenso ou piorar rapidamente, procure orientação médica sem demora. Leve suas anotações para a consulta, para manter seus rins funcionando bem por muitos anos e prevenir o aparecimento destes sinais. Você precisa seguir algumas práticas essenciais adaptadas para a nossa faixa etária. Primeiro, beba água regularmente ao longo do dia, mas faça isso de forma inteligente. Tome pequenos goles frequentes em vez de grandes quantidades de uma vez só. O ideal são pelo menos 8 a 10 copos de água por dia, mas distribua este consumo desde que você acorda até 2 horas antes de dormir, para não atrapalhar seu sono com idas constantes ao banheiro durante a noite. Segundo, mantenha uma alimentação que seja amiga dos seus rins. Priorize frutas frescas, verduras coloridas, cereais integrais e proteínas magras como peixes, frango sem pele e ovos. Evite ao máximo alimentos processados, embutidos, enlatados e comidas com muito sal, açúcar ou gordura. Se você tem o hábito de adicionar sal na comida, experimente substituir por temperos naturais como alho, cebola, ervas frescas, limão ou vinagre. Seus rins vão agradecer enormemente. Terceiro, pratique exercícios físicos regulares, mas escolha atividades adequadas para sua condição física atual. Mesmo que seja apenas caminhar 30 minutos por dia, isso faz uma diferença enorme para a saúde dos rins, porque melhora a circulação sanguínea em todo o corpo. Se você tem limitações físicas, consulte um fisioterapeuta sobre exercícios que pode fazer sentado ou na água. Quarto, controle rigorosamente seu peso, sua pressão arterial e seus níveis de açúcar no sangue, porque estes 3 fatores são os maiores inimigos dos rins. Faça acompanhamento médico regular para monitorar estes valores. Quinto, evite o uso frequente de medicamentos para dor que não sejam prescritos pelo médico, especialmente aqueles chamados anti-inflamatórios, porque eles podem causar danos sérios aos rins quando usados com frequência. E, finalmente, faça exames específicos de função renal pelo menos uma vez por ano, especialmente se você tem mais de 60 anos ou tem histórico familiar de problemas renais. Estes exames são simples, baratos e podem detectar problemas muito antes que qualquer sinal apareça nos pés. É importante entender que nem toda alteração nos pés indica necessariamente problemas renais. Algumas condições como diabetes, problemas de circulação, artrite ou até mesmo o uso de sapatos inadequados podem causar sintomas similares. Por isso,
Nunca tente fazer seu próprio diagnóstico baseado apenas na observação dos pés. Se você tem diabetes ou pressão alta, seja ainda mais cuidadoso com a observação dos pés, pois essas condições aumentam significativamente o risco de desenvolver problemas renais. Se você toma medicamentos para dor frequentemente, especialmente anti-inflamatórios, converse com seu médico sobre os riscos para os rins. E lembre-se, algumas pessoas podem ter insuficiência renal mesmo sem apresentar nenhum dos sinais nos pés. Por isso, exames médicos regulares são fundamentais para a sua saúde. Proteger seus rins é uma das melhores decisões que você pode tomar para ter qualidade de vida na maturidade. Gostou de descobrir como seus pés podem revelar informações importantes sobre sua saúde? Deixe um like neste vídeo e compartilhe com seus amigos e familiares que também se preocupam em manter a saúde em dia. Conte nos comentários se você já havia notado algum desses sinais nos seus pés e como pretende cuidar melhor dos seus rins a partir de agora. Você vai notar que temos 2 vídeos na tela agora. Tenho certeza que você vai gostar de continuar assistindo a mais conteúdo como este. Cuide-se bem e até a próxima!